Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 22. Vamos hoje encerrar a semana de Abraão. Passamos os últimos dias mergulhando em muitas histórias desse personagem tão precioso e que tanto nos ensina, o pai da fé, Abraão. E hoje nós vamos falar daquela que é considerada a principal história de Abraão, que é quando Deus pede o seu filho Isaque em sacrifício. Vem com a gente, deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e permaneça conosco de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, sempre começando o dia nos nossos devocionais, mergulhando na palavra de Deus. Gênesis 22, capítulo 22, versículo 1, olha o que diz, gente. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Gente, Abraão é um dos personagens mais inspiradores, não só da Bíblia, de toda a história da humanidade. Porém, as informações que nós temos de Abraão na Bíblia, elas começam quando Abraão é chamado por Deus, já na idade de 75 anos. Mesmo se você for um historiador, um teólogo, um curioso que avance em profundidade na pesquisa da vida de Abraão, você vai ter poucas informações além daquelas que a Bíblia traz. Na verdade, poucas informações antes dos 75 anos, que é quando Deus chama Abraão e começa a narrativa bíblica da história desse personagem. Agora, olha que interessante, gente. Quando Abraão é chamado por Deus aos 75 anos, ele recebe uma direção e uma promessa. Guarde bem isso, porque isso ministra muito ao nosso coração. Abraão recebe uma direção e uma promessa. Qual é a direção? Sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. E qual a promessa? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus fala para Abraão que os descendentes dele seriam incontáveis, tais quais as estrelas do céu e a areia do mar. Olha que interessante esse chamado de Deus, essa promessa de Deus para Abraão. Porém, tem um detalhe. Abraão ele é chamado aos 75 anos de idade. E quando ele vem a ter Isaque, ele está na idade de 100 anos. São 25 anos entre o chamado de Deus e o cumprimento ali da promessa do herdeiro. É claro que Abraão teve antes Ismael, nós já contamos aqui no devocional a história de Ismael, porém o filho da promessa, o filho para o qual Deus reservou a descendência do seu povo, era Isaque. E nisso tudo, um detalhe muito interessante, Sara, a sua esposa, ela já era muito velha, ela não tinha mais uma condição natural de ser filho, já tinha uma idade muito avançada, e também era estéril. Então, mesmo na juventude, Sara era estéril. Estamos falando de uma mulher estéril em idade avançada. Olha o desafio que rondava a vida de Abraão. E a vida dele, a jornada dele, as histórias dele estão em torno dessa promessa que Deus lhe fez para que se cumprisse ainda em vida. Porém, quando Isaque nasce, o relato do nascimento de Isaque está lá em Gênesis 21, você pode visitar na sua casa. Quando Isaque nasce, a Bíblia fala algo muito interessante. O versículo 1 do capítulo 22 já começa assim, ó. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Deixa eu trazer algo aqui para o seu coração. É como se o mundo espiritual, gente, tivesse tribunais espirituais. É claro que esse termo não tem na Bíblia. Essa é uma figura de linguagem que eu estou utilizando para que você entenda uma determinada realidade espiritual. Perceba que depois de um tempo, o próprio Deus vai colocar Abraão à prova, pedindo a ele o seu filho, pedindo o seu filho em sacrifício, o filho tão esperado, que Abraão demorou tanto para ter e que só surgiu por intervenção divina, um milagre de Deus,
Afinal de contas, Sara era uma mulher estéril e já numa idade avançada. Em diversos momentos da nossa vida, nós também passamos por tribunais espirituais. É como se passássemos por uma prova. O texto está dizendo: Deus pôs Abraão à prova. É como se passássemos por uma prova para sermos aprovados e para se trazer à superfície do coração aquilo que está lá dentro. Entende? Tem alguns ambientes, tem algumas situações da vida que tem esse poder de trazer para fora aquilo que está no fundo do nosso coração. Agora, quando um professor ele aplica uma prova para um aluno, a intenção do professor não é reprovar. A intenção do professor é aprovar. E a prova, ela vem para evidenciar se de fato o aluno aprendeu a lição ou não. Dessa mesma forma, determinadas situações aparecem na nossa vida, onde nós temos a oportunidade de demonstrarmos se aprendemos de fato as lições que Deus nos ensinou ou não. Tiago, tem algum outro exemplo na Bíblia que você consiga mostrar que Deus prova o coração do homem? Observe. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, um dos meus versículos preferidos da Bíblia. E Deus fala assim, ó: eu te pus no deserto, falando do povo dele, para saber o que havia no seu coração. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando Deus fala assim, eu te pus no deserto para saber o que havia no seu coração, será que Deus estava em busca de uma informação que ele não tinha? É claro que não. Deus sabe de todas as coisas. Ele é onisciente, ele tem todo o conhecimento, passado, presente e futuro. Deus sabe de tudo. Então Deus não estava em busca de uma informação nova. O que Deus queria era fazer com que o coração do povo viesse à tona. Por que isso, Tiago? Para que todo o mundo espiritual pudesse ter prova do que estava ali dentro. Então, quando nós passamos por algumas provas e o Senhor nos remete a essas provas, não significa que Deus está em dúvida sobre aonde está o nosso coração. Mas claro que Deus sabe. Deus sabe onde está o meu coração, Deus sabe onde está o seu coração, Deus sabe onde está o coração de todo mundo. Mas diante de uma prova, o mundo espiritual fica sabendo o que de fato está dentro do nosso coração. É como se uma pessoa fosse honesta apenas diante das câmeras. Você está num Big Brother ali, né? E ela é honesta porque sabe que está sendo filmada. Mas quando ela chega num determinado lugar onde ela acha que não está sendo filmada, ela revela sua verdadeira faceta. Então, naquele momento, através de uma câmera escondida, através de uma sensação de invisibilidade, onde nós achamos que não estamos sendo vistos, é que nós colocamos para fora quem de fato nós somos, sem filtro, sem defesa e sem reserva. Existem situações da nossa vida onde nós estamos sendo provados não para sermos reprovados, mas para sermos aprovados, para irmos para outros níveis no mundo espiritual. E dessa mesma forma, Deus põe Abraão à prova, lhe fazendo talvez o pedido mais difícil que Abraão já deve ter escutado em sua vida. Agora é interessante que quando Deus pede Isaque em sacrifício, essa não era, digamos assim, essa não era uma realidade distante na vida de Abraão, porque Abraão já tinha vivido 75 anos lá na região de Ur. E Ur era um centro muito avançado, um centro tecnológico, um centro muito próspero e também um centro muito idólatra. E dentro do paganismo era muito normal que pessoas fossem levadas em sacrifício aos deuses. Então, provavelmente, em algum momento da vida dele, Abraão já deve ter visto, não apenas uma vez, quiçá várias vezes, pais entregando seus filhos em sacrifícios para alguns deuses. Porém, o nosso Deus é diferente. Deus ele não aceita sacrifício humano no sentido de você tirar a própria vida para oferecer a Deus. Na verdade, o apóstolo Paulo vai nos ensinar no Novo Testamento que nós precisamos ser um sacrifício vivo a Deus. Entende? Deus não quer que eu tire minha própria vida. Deus quer que eu viva uma vida em homenagem a Ele, por assim dizer, para a glória dele. Quando eu uso o termo homenagem, é uma linguagem, uma forma para você entender, né?
quando eu ensino, por exemplo, sobre a glória de Deus, o que é viver para a glória de Deus? Lá no discipulado eu sempre falo para o pessoal, viver para a glória de Deus é viver de uma forma que a sua vida leve elogios a Deus. As pessoas olham para você e elas glorificam a Deus, elas elogiam a Deus por aquilo que vem na sua vida. Então você vive para elogiar o nome de Deus, é viver para a glória de Deus. Esse é o sacrifício que Deus pede. Abraão está diante de um pedido tão difícil quanto esse. Mas observe que quando Deus pede para que Abraão sacrifique Isaac, no versículo 3, a Bíblia fala assim, ó, na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento. Observe que Deus pede para que Abraão sacrifique Isaac. Gente, o versículo 2, ele é muito forte. Olha só, tome o seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você ama. Meu Deus, quantos detalhes. A coisa vai, né? E leve para a região do Moriá e sacrifique-o como holocausto num dos montes que eu lhe indicarei. Observe, Deus dá muitos detalhes aqui, mas Deus não colocou prazo para a obediência de Abraão. Deus não falou assim, ó, leve e faça isso amanhã. Deus não falou, você tem 7 dias para isso. Deus não falou, você tem que fazer isso até o final do ano. Não. Deus apenas deu uma ordem. E Abraão, na manhã seguinte, ele obedeceu. Isso nos ajuda a entender que a nossa obediência, ela precisa ser imediata diante do mandamento do Senhor. O que me faz lembrar de uma frase que volta e meia eu coloco lá nas redes sociais, é uma das frases que eu mais repito nas minhas redes, que diz assim, obediência demorada é desobediência disfarçada. Obediência demorada é desobediência disfarçada. Gente, Abraão nos ensina com o seu testemunho que quanto mais nós demoramos de obedecer a Deus, mais difícil se torna obedecer. Você entende? Digamos que alguém no trabalho receba uma proposta de enriquecimento ilícito. A pessoa recebeu uma proposta de enriquecimento ilícito e ela já sabe dentro dela que aquilo é errado. Aquilo não está de acordo com seus princípios, com seus valores. Porém, ela não responde um não de imediato. Ela não nega a proposta de imediato. A pessoa fala assim, não, você tem 24 horas para pensar, pense direitinho. Esse dinheiro vai mudar a sua vida. Mas você sabe que é um dinheiro sujo. Você sabe que é um enriquecimento ilícito. Você sabe que aquilo pode complicar a sua vida, a vida de muitas pessoas. E aí você fica pensando, rapaz, pega ou não pega esse dinheiro? Aceita ou não aceita essa proposta? Entra ou não entra nessa jogada? Quanto mais você pensa, a tendência não é você pensar nos pontos negativos. A tendência é você pensar no que aquele enriquecimento ilícito te traz. Entende? Poxa, se eu pegar esse dinheiro, posso mudar a vida da minha família. Posso fazer tal viagem. Vou ter uma folga financeira assim, assim, assim. Você começa a pensar nos benefícios, aquela tentação. O que acontece? Ela cresce dentro de você. E o que é mais fácil, gente? Você matar uma tentação quando ela está nascendo ou quando ela já está muito forte no seu coração? É claro que é muito mais fácil vencer uma tentação quando ela está nascendo. Então, quando Deus te pede algo, a tua obediência precisa ser imediata. Por quê? Porque obediência demorada é desobediência disfarçada. Quanto mais você demora para obedecer a Deus, mais difícil se torna de você dizer sim ao chamado do Senhor. E aí Abraão, ele leva, já na manhã seguinte, essa é uma das grandes lições do patriarca Abraão, mesmo que Deus não tenha colocado, não tenha estimado um tempo, ele já coloca na manhã seguinte Isaac, os seus servos, para irem até o monte para poder obedecer a Deus, mesmo sendo um pedido difícil. Gente, vai ter momentos em nossa vida, olha só, preste bem atenção. Eu não consigo passar por isso aqui sem falar. Eu tenho uma responsabilidade com você que dedica alguns minutos do seu dia para compartilharmos da Bíblia juntos, para conversarmos da Bíblia juntos. Eu preciso te dizer que vai ter momentos em que Deus vai te fazer pedidos difíceis. Difíceis para você. Difíceis, não difíceis de realizar no sentido de que é uma tarefa impossível. Não é que Deus vai pedir para você, Tiago, eu sou um advogado e Deus me pediu para projetar aqui um projeto arquitetônico. Não é isso. São questões que são desafiadoras para a nossa alma. E sabe por que são desafiadoras para a nossa alma? Porque muitas vezes Deus, ele vai pedir coisas que nós estamos muito apegados. Meu Deus do céu.
O Senhor, ele vai nos pedir coisas que nós estamos muito apegados. E isso é para o nosso bem. Note que entre os 75 anos, onde Abraão é chamado, e os 100 anos de idade, são 25 anos, onde Abraão está ali recorrentemente alimentando uma promessa em seu coração. Se você vai estudar a história de Abraão, você percebe que diversas vezes Deus vem para Abraão relembrar a promessa. Abraão, eu vou cumprir, eu vou cumprir, eu vou cumprir. Deus vai animando Abraão. Quando finalmente Deus cumpre a promessa, parece que algo estranho acontece. Como assim Deus pede para matar um filho que ele mesmo me deu, sendo que este é o filho da promessa? Deus, ele nos pede coisas difíceis, coisas que nós estamos apegados. Sabe por quê? Porque nós corremos um sério risco de amar mais a promessa de Deus do que o próprio Deus. Nós corremos sério risco de amarmos mais a promessa de Deus do que o próprio Deus. Quantas pessoas cuja bênção de Deus se tornou uma maldição para elas? Como assim, Tiago? Uma bênção se tornou uma maldição? Sim. Uma pessoa recebeu uma bênção de Deus, ela idolatrou aquela bênção, e quando ela idolatrou aquela bênção, aquilo se tornou uma maldição para ela, se tornou um ídolo para ela. Entende, gente? Isso é muito sério. E nós precisamos discernir em nosso coração quais são as coisas que estão acima de Deus em nosso coração. Então Deus faz esse desafio para Abraão, para entregar Isaac. E é interessante que quando Abraão obedece a Deus, Deus traz uma providência para Abraão. Né? Tem até aquela famosa frase, você já deve ter visto por aí, ela é muito conhecida nas redes sociais, que fala assim, quando Deus pede Isaac, na verdade ele quer o coração de Abraão. Né? E muitas vezes Deus vai te fazer alguns pedidos, alguns desafios, onde na verdade ele não quer necessariamente a coisa que você precisa entregar. Ele quer o teu coração. Como o teu coração está apegado a essa coisa, você precisa entregar esta promessa, esta coisa, para que o seu coração permaneça única e exclusivamente em Deus. E quando Abraão vai levando Isaac, Isaac pergunta para o seu pai, meu pai, onde está o cordeiro? E Abraão fala assim, Deus proverá um cordeiro para si. Interessante essa frase. Deus proverá um cordeiro para si. Vamos completar essa frase aqui, só para você entender melhor. Como se Abraão estivesse dizendo assim, ó, Deus proverá o cordeiro para si mesmo. Ou seja, o Senhor vai dar uma providência nessa situação. Então, quando Abraão está para entregar, está para sacrificar Isaac, Deus aparece para Abraão e fala assim, Abraão, você já me mostrou o teu coração. Não precisa sacrificar o seu filho. Eu já consegui colocar para fora, colocar para que todo mundo, para que todo mundo espiritual, para que toda a história, para que todas as gerações vissem que o teu coração está em mim. O teu coração não está na promessa. Abraão passou por uma prova e ele foi aprovado por Deus. E é interessante que quando nós vamos lá para a galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus capítulo 11, Abraão, ele é relatado lá, Abraão é o pai da fé, né, um dos maiores exemplos de fé de todos os tempos. E a Bíblia fala assim que Abraão creu contra a esperança. Abraão creu que Deus poderia ressuscitar o seu filho Isaac. Gente, uma coisa sou eu, século 21, chegar para alguém e dizer assim, Tiago, alguém pergunta assim, Tiago, você crê que Deus pode ressuscitar? Eu digo, com certeza. Você já viu alguém ressuscitar, Tiago? Literalmente com os olhos, não. Já vi testemunhos de pessoas confiáveis, pessoas que eu conheço pessoalmente. Mas mesmo que eu não conhecesse essas pessoas, ainda assim eu creio. Porque eu creio nas histórias da Bíblia. Jesus ressuscitou. Lázaro foi ressuscitado por Jesus. O filho da viúva de Naim foi ressuscitado. Diversas histórias. Por exemplo, o menino que... esqueci agora, rapaz. O menino que Elias, lá na viúva de Sarepta, né? O menino ressuscitado por Elias. Tem também um episódio desse com Eliseu, vários exemplos na Bíblia. Então eu já vi tantos exemplos desses, e eu acredito na palavra de Deus, então isso vai entrando no meu coração e vai gerando em mim uma fé, vai gerando uma crença, vai gerando uma convicção de que Deus pode ressuscitar. Mas e Abraão, que nunca tinha visto ninguém ressuscitar? A única coisa que Abraão conhecia era o caráter de Deus. Entende? Imagina comigo, você conhecer uma pessoa tão poderosa, tão poderosa, tão poderosa, você pensa assim, rapaz, eu acho que essa pessoa consegue fazer tal coisa, porque ela tem muito poder.
Dessa mesma forma, mesmo que Abraão não tivesse visto Deus ressuscitar alguém ainda, ele conhecia a Deus e ele percebe no caráter de Deus, na grandeza de Deus, que o Senhor teria poder para ressuscitar Isaque se necessário. Então ele leva Isaque debaixo de um espírito de obediência e debaixo de um espírito de fé. Ele sabia que havia uma promessa e que Deus daria um jeito para que essa promessa fosse cumprida. E dessa mesma forma, olha que coisa interessante. Isaque estava sendo levado para ser sacrificado. Na hora H, Isaque é poupado. Deus abre os olhos de Abraão para que ele enxergue um determinado cordeiro ali. E ele fala: Abraão, sacrifique o cordeiro no lugar de Isaque. Dessa mesma forma, eu e você, nós merecemos ser sacrificados. Nós merecemos o mal. Nós merecemos a morte. Nós merecemos a condenação. Mas quando nós estávamos mortos em nossos pecados, um cordeiro foi colocado em nosso lugar. Um cordeiro foi sacrificado em nosso lugar para que a minha, a sua, a nossa vida fosse poupada. E essa é a mensagem mais linda de toda essa história de Abraão e Isaque. Porque nós, assim como Isaque, caminhávamos para o matadouro, mas Deus estendeu a sua mão e colocou um cordeiro em nosso lugar. Jesus Cristo, o sacrifício perfeito, que foi morto para me dar e para te dar vida e vida em abundância. E essa esperança, ela me leva a ter uma convicção que eu quero relembrar ao seu coração. A convicção de que Deus pode mudar qualquer história. A convicção de que Deus pode reverter qualquer sentença. A convicção de que Deus pode curar qualquer doença. A convicção de que a minha e a sua vida tem jeito. E por isso nós confiamos e entregamos o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro nas mãos de Deus. Amém, gente? Você foi abençoado por essa palavra. Vamos orar juntos nesse momento em nome de Jesus. Pai, eu te peço para que o seu amor que foi demonstrado em forma de palavras enquanto eu conversava com os nossos irmãos aqui nesse devocional. Eu te peço para que esse amor entre agora nos corações e que cada um dos que me assistem nesse momento sintam um toque do céu, sintam um abraço do céu, sintam a tua presença de forma nítida onde quer que eles estejam agora. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gente, deixa um like nesse vídeo. O seu like faz com que essa mensagem chegue para mais pessoas e com certeza tem muita gente precisando ouvir essa mensagem. Também coloca aqui nos comentários como Deus falou contigo, qual foi a parte que mais te chamou a atenção nesse devocional. E se lembre, estamos juntos sempre de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. A gente se encontra também lá no Instagram, @tbatista8. Shalom no teu coração. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.